Cuidado. Ela parece inofensiva. Nós somos vianos. Não interfiram. Agora queremos que nos revele sua coragem e força de vontade. Por quê? O que esperam provar? Se minha morte tem algum significado, deixe-me pelo menos saber por que eu vou morrer. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos às análises dos episódios de Star Trek, a série clássica. Hoje, Joia Rara, no inglês, The Empath. E antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando que toda semana tem vídeo de jornadas aqui no canal. Deixa aí nos comentários o que é que você está achando dos nossos vídeos de jornadas. Se você concorda com a nossa opinião, deixa a sua sempre com respeito, ok? Sempre respeitando a minha opinião, sempre respeitando a opinião do Brunão. Lembrando também que esse vídeo ele vai ter spoilers, então assista por sua conta e risco. Não viu o episódio? Vai lá, assiste, depois volta aqui e deixa seus comentários, ok? Brunão, qual que é a sinopse desse episódio? Bom, aqui a Enterprise ela vai fazer mais uma vez uma missão de evacuação. O planeta é Minara e ele está na linha de destruição da sua estrela que vai se tornar supernova. Existe uma estação de pesquisa com 2 tripulantes e eles vão lá para tentar resgatá-los. Quando eles chegam na estação, eles são sequestrados por alienígenas e encontram um ser empático também, que vai sofrer das mesmas mazelas que eles irão, que é tortura e experimentação desses aliens. É isso, bom, começando tal qual o Brunão falou, esse é um episódio que ele tem áreas muito teatrais. Ele tem um ar bastante teatral, de palco único, e geralmente eu sou bem crítico do Shatner a respeito da atuação dele. Tal qual vocês já devem ter visto as nossas outras análises, eu acho que a atuação do Shatner por si só era uma atuação bem datada, que vem de muito anterior às jornadas, que é daquele tipo de ator que ele precisa se apresentar com uma expressão muito carregada, porque ele foi criado no teatro. E nesse episódio, mais uma vez, a gente tem essa situação. Uma em específico, mas aqui eu acho que cabe bem, uma vez que a gente enxerga que tudo isso daqui tem um pano de fundo teatral. A gente tem um palco, a gente tem alguns atos bem definidos. E pra gente falar sobre isso, bom, tal qual o Brunão disse também, eles estão numa missão de resgate e acabam sendo raptados por esses alienígenas que tem esse quê de experimentação científica, mas que nunca fica muito claro qual que é o propósito deles com essas experimentações até o final. E chega a ser até um pouco contraditório. Eles têm muita tecnologia, eles têm muitos equipamentos, mas a tortura deles parece ser uma coisa física, com correntes. A gente nunca chega muito a ver, tirando uma cena com o Kirk, a gente nunca chega muito a ver como isso acontece de fato. Bruno, o que você achou desse episódio, desse começo? O episódio ele é teatral porque a intenção dele é justamente ser reduzido, né? A gente já falou que a terceira temporada ela é a navalha final do orçamento da série de Star Trek, né? E assim, a economia começa na escolha do roteiro. Esse roteiro ele foi escrito por uma fã que era jornalista, que é a Joyce Muscat. E por ela não ser uma escritora dentro do sindicato da Guilda de Escritores e Roteiristas dos Estados Unidos, eles podiam pagar mais barato pelo preço do roteiro. Então eles começaram a ir já a economia. E a escolha se dá porque justamente o cenário que ela coloca no roteiro inicial é um cenário de panos escuros. A gente não tem paredes, a gente tem cortinas pretas e não dá para você definir a dimensão total do espaço em que eles estão, né? Outra questão é a mesa, o sofá em que eles ficam ali sentados e deitados. É a mesma mesa que foi usada no episódio do Spock's Brain, do cérebro de Spock.
né? A caverna e o cenário do planeta é o mesmo set e material que eles usaram em Cidade à Beira da Eternidade. Então, assim, eu diria que quase metade do que a gente vê aqui. A própria estação de pesquisa é a mesma estação de pesquisa que a gente viu em Naked Time, né? Até aí tudo bem, combina, né? Estações de pesquisa vão ter o mesmo design, então acho que não fere tanto. Mas a economia total, a gente não tem a Nichelle Nichols Aurora, a gente não tem o Chekhov. Agora falando da história, cara, não querendo ser repetitivo, mas esse é mais um roteiro em que tem uma aventura com sabor totalmente diferente. E o que mais me cativou aqui é a mensagem final deste episódio. Eu sei que tem gente que não curtiu tanto, né? Às vezes achou ele meio lento, meio parado. Mas a mensagem final que o episódio dá, de autossacrifício, de você se ofertar pelo bem do próximo, eu acho isso uma mensagem linda e atemporal. E isso, com ficção científica, eu acho que é muito novo. É uma coisa que nos anos 60 você não tinha esse tipo de mensagem. Outra curiosidade é que o episódio ele cita a própria Bíblia em 2 momentos. O primeiro é o pesquisador falando dos salmos, né? Do salmo em que a pessoa está na profundeza da terra, né? E o próprio McCoy questiona isso, de que, pô, isso aqui não é natural, eu não sou um mineiro para viver embaixo da terra. E o outro é o Scott, no final do episódio, falando da parábola da joia rara. Por isso que em português a gente tem esse nome, joia rara. E é interessante, é raro às vezes em que a tradução em português modifica um título, mas eu acho que combinou muito bem, até melhor, do que o título inicial em inglês, que é empata, né? Uma pessoa que sente o outro. E eles encontram a joia, né, quando eles são sequestrados. E ela tem esse dom, ao mesmo tempo em que ela não se comunica por voz, né? Ela não tem cordas vocais, isso é uma condição natural da espécie dela. Mas ela tem uma habilidade de cura em que ela transfere a dor do outro para si mesma. E com o tempo ela se recupera igual o Wolverine, né? A gente diria assim, do X-Men. Achei bem interessante as habilidades dela. Agora, as intenções dos Vianos, elas são muito misteriosas. A gente só descobre na cena final o que realmente está acontecendo aqui. Mas eu gostei de ver o trio de Star Trek, que é o Kirk, o Spock e o McCoy, sendo tratados como ratos de laboratório. Achei bem sinistro, né? Um tom de terror e horror quando a gente vê o McCoy torturado. Então, sensacional. E é enxuto, isso é que me impressiona. Dá para fazer ficção científica boa com quase o mínimo, né? Quase o mínimo aqui. É isso. Eu achei os Vianos bem parecidos com os Talusianos, tanto Sim. no conceito do episódio, quanto no conceito de eles estarem atrás de gente para fazer experimentação. É que se a gente for parar para pensar, toda essa narrativa, ela tem um quê de A Jaula, né? Sim, parece. Em que o capitão é sequestrado. O capitão, assim, a gente vai falar o capitão mais gente, mas o capitão é sequestrado e é levado para uma prisão onde tem uma mulher, e lá ele está sendo vítima de experimentação por um alienígena cinza e cabeçudo. Então, todo esse contexto, ele tem toda essa situação tem um contexto de A Jaula. A gente tem vídeo aqui no nosso, acho que o primeiro vídeo que a gente fez do canal. A qualidade Sim. era totalmente outra. A gente analisou The Cage para passar para vocês como que era esse episódio. Eu não sei a que pé. Na verdade, eu sei. Tá bem claro na estrutura do roteiro que não foi a galera do Roddenberry que escreveu isso aqui. Não. Tal qual eu e o Brunão já comentou, Roddenberry / sua sala de roteiristas, eles estavam dando uns trupicões nos últimos episódios. Eles não estavam sabendo muito o que fazer, eles não estavam sabendo muito para onde ir. A gente conversou alguns episódios atrás, lá no fim da segunda temporada, aquele episódio da bandeira americana. A gente tem falado muito sobre isso. Um dos últimos episódios que a gente falou também foi do cérebro de Spock. Foi um episódio, apesar do Bruno não ter gostado bastante, a gente tem que concordar que é um episódio de qualidade bem questionável. Então Sim, fica bem claro que... Exatamente. E aí fica bem claro que não foram os caras da sala de roteiristas que escreveram isso. E talvez ter pego alguém de fora para trazer um roteiro tenha sido uma boa coisa.
para mostrar uma outra visão sobre Jornadas. Está muito óbvio que isso aqui não saiu da cabeça do Roddenberry. Não que o Roddenberry escreva coisas ruins, não tem nada a ver. O Roddenberry é um bom escritor, ele escreveu episódios muito bons, a equipe de roteiristas dele escreveu episódios muito bons. Só que existe um conjunto de fatores dentro da produção de Jornadas que faziam os caras começarem a ficar um pouco preocupados e menos criativos. Entre eles, o orçamento. Às vezes você tem uma ideia muito boa, mas você não tem a grana para poder produzir essa ideia. Vale uma por experiência própria. Eu e o Brunão, uma vez, já tentamos construir um mangá. Há muito tempo atrás, mas não saiu do papel. Então, assim, ter trazido alguém de fora foi uma boa coisa, deu uma nova visão. E quem sabe o quanto essa nova visão influenciou o futuro de Jornadas. Eu tenho para mim que Jornadas até então estava perdendo um pouco daquele lado filosófico. De novo, talvez por pressão do estúdio, talvez por pressão orçamentária, Jornadas estava caminhando por um caminho meio estranho, sabe? De testar uma ficção científica que era meio malucona, que talvez não tivesse muito espaço dentro de um show que já tinha produzido tanta coisa boa. Mas depois disso daqui, talvez a gente encontre coisas melhores. Talvez baseado nisso, a gente tenha uma nova estrada para Jornadas. Isso é muito legal. A gente sabe que Jornadas clássico vai ser cancelado agora na terceira temporada. Se você não sabia, seja bem-vindo. Vai ser cancelado agora na terceira temporada. Depois vai ter Animated Series. Mas, de qualquer forma, eu espero que ter dado oportunidade para outra pessoa, para um fã, produzir um conteúdo, produzir um roteiro, tenha aberto um pouco mais a mente da produção, dos caras que soltavam dinheiro para produzir coisas novas, produzir coisas legais. Eu gostaria muito de um dia poder escrever alguma coisa sobre Jornada. Eu tenho umas ideias bem legais cara, eu até escrevo. Tem até aqui Pandora, que tá parada mais por falta de público do que qualquer outra coisa, mas eu gostaria muito de um dia poder, de verdade, como escritor, escrever um roteirinho para Jornadas. Eu acho que eu ia deixar minha marca, assim, se eu pudesse. Seria um sonho, né? É um sonho, eu ia gostar. Gostei. Assim, mas gostei mesmo, gostei do episódio. Achei que ele é um pouco maior do que ele deveria, com certeza. A maior parte dos episódios que a gente comentou tem entre 40 a 45 minutos, esse tem 50. Talvez ele pudesse ser um pouco mais curto. Talvez não precisasse, assim, de certas cenas, mas é bom, é um episódio legal, eu gostei. Assim, você falou das decisões dos roteiristas oficiais da equipe de histórias, né, de Star Trek. E vale menção aqui, nas alterações sugeridas para essa história, uma das ideias postas na mesa era matar justamente a joia no final da história. Mas aí ia quebrar totalmente o conceito final, né, que é esse conceito do auto-sacrifício, né? E ao mesmo tempo mostra como que é errado a gente querer colocar valores humanos e ética humana em seres alienígenas. Os vianos não têm o nosso conceito de ética. Então, para eles, que são tão evoluídos tecnicamente, né, e realmente eu acho que aqui o Kirk, para mim, convenceu o argumento dele. Vocês são tão frios agora que vocês nem ligam de matar para experimentar. E isso é uma coisa bizarra. A gente tem na história da humanidade essa questão da experimentação com os seres humanos, na história da guerra principalmente, e isso é a pior das mazelas que a gente tem registro. A Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a MK Ultra, dá pra citar um monte. E aqui o que os vianos fizeram com a joia e todos esses tripulantes da Frota Estelar é exatamente algo desse nível, né? Um outro ponto que eu quero citar é que esse episódio ele é tão caricato assim, em efeitos de machucado, né, em dor, em que você vê a mão do Kirk arregaçada pelos grilhões, né, das correntes, você vê o rosto do McCoy, a roupa dele toda rasgada, ele todo ferido. Me lembrou um pouco Miri, em que a gente via aquelas feridas sinistras, né? E falando um pouco do McCoy, o McCoy aqui ele mostra mais uma vez que se for para se sacrificar, ele tá disposto. E eu adorei a solução dele com a lógica do Spock e a teimosia do Kirk, em que ele pegou e pro spray dele deu o melhor argumento, vão dormir. E aí chegam os vianos e falam para ele, não, pode me levar que eu já tomei a decisão. Né? Ver o sacrifício do McCoy, ver o sacrifício da joia, eu acho que é um dos momentos mais tensos e bonitos dessa história.
No final, os Vianos revelam que eles estavam fazendo este experimento para descobrir se realmente a espécie da joia merecia ser salva, né? Porque eles não podiam salvar 2 mundos, eles conseguiriam salvar um, então eles fizeram um teste de caráter nela. Mas é muito estranho porque o caráter deles é duvidoso, já que eles mataram 2, né? Então essa é uma problemática, mas eu não acho tão ruim, porque eles são alienígenas, eles não são humanos, né? Pra mim, muito bem feito, diferente, né? Acho que um próximo episódio que eu lembro, assim, de momento, assim, na cabeça que brinca com isso, da teatralidade em Jornada, lá na frente vai ser aquele Frame of the Mind do Riker, né? Que vai estar num teatro e aí depois é a cabeça dele que tá surtando. Eu adoro aquele episódio de Nova Geração. Mas dá pra fazer muita coisa boa, mesmo que você não tiver tantos recursos. Esse daqui, pra mim... E assim, a Catherine, que é a atriz da joia, ela segura o episódio sem falar nada. Ela não tem uma fala. E aí cai no que você falou no início do vídeo, de que o Kirk aqui, ele é caras e bocas. A gente já sabe disso. Mas nesse episódio, pra mim, fez todo sentido ser caras e bocas. Todos eles ser caras e bocas, porque o episódio tem uma linguagem diferente, é uma linguagem visual em que você entende as intenções deles pelo que eles gesticulam, e essa é a principal intenção da história com a joia. Agora tem um momento que realmente, eu acho que é a cena da câmera lenta do Kirk correndo no planeta para enfrentar os Vianos naquela fuga, aquela eu achei ruim, eu acho que não precisava daquilo. Eu me foco mais nessa do que em outras. Quando eu falei lá atrás que tinha uma cena que não tinha cabido, pra mim essa daí foi a principal. É que é aquilo que a gente já falou outras vezes. A gente é repetitivo, galera, mas não tem como deixar de falar. O cara, ele é um ator das antigas. Ele é um ator de teatro, que é um ator que precisa passar a expressão, porque se ele não passar a expressão, ele não consegue ser suave com a atuação dele. Ele tem que ser intenso. Se ele não for assim, ele não consegue passar nada pra tela. E não só aqui, quanto em outros episódios também. Sim, mas sabe o que eu penso disso? Como é diferente, porque assim, a posição em que o Kirk tá na série clássica é de um capitão que desce em loco e enfrenta os problemas com as mãos dele, né? Quando ele não tem o phaser, ele é até na porrada. Então, quando você vê o Capitão Kirk, falando do personagem já nos filmes, almirante ou capitão rebaixado, ele já é mais só na cadeira. Então muda um pouco isso. Então, às vezes, eu fico pensando que isso também é porque o personagem pede, não só pelo estilo do Shatner em si. Mas a Catherine aqui, a joia, foi fantástica nesse sentido. É isso que eu tenho a dizer para vocês deste episódio. Se você gostou do vídeo até aqui, deixa o seu joinha, por favor, ajuda o Ponte de Comando a espalhar cada vez mais aqui no YouTube. Toda semana a gente tem conteúdo de Star Trek, Arquivo X e filmes cult e pop da ficção científica que vocês gostam pra caramba. Meu muito obrigado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha e até semana que vem com mais um episódio da terceira temporada de Jornadas Clássicas. Até mais.